Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveite a nossa promoção e assine o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é a nossa convidada, a antiga Ministra da Saúde, Ana Jorge. Bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia. Sabe ao que vem, não é? Não foi à ginástica? Não fui à ginástica. Vai à comissão de inquérito. É outro tipo de exercício, vai. Claro, mais mental. Mais mental, mais intelectual. Exatamente, também faz bem. Pode ser. Outro exercício. É outro exercício. São 5 perguntas. Cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver ajuda, a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Okay. O máximo Vamos são lá. 25. Vamos a isto? Eu acho que a primeira Qual é o prémio de 25? é o nosso abraço, a nossa satisfação e admiração. E respeito. Ana Jorge nasceu na Lourinhã. Nasceu. Vivi quase sempre. Pronto, não nasci lá. Não nasceu precisamente lá, sim. Lá, nasci numa aldeia ao lado, no Concelho de Torres Vedras, a Desconhedos, mas eu fui muito pequenina para a Lourinhã, com 1 ano e meio. Portanto, viveu grande parte da sua vida, não é? É a minha terra. De facto. Terra também do Dino Parque. Certo. Dedicada à história dos dinossauros. Não é por aí que eu vou. Capital dos dinossauros. Já lá foi. Já lá foi a Dino Parque. Já. Com Não, os fui filhos, com os com os netos. Ia arriscar filhos e depois ia tentar netos. Não, Já. netos. Mas a pergunta é. E agora já não é só o Dinoparque. Tem Então. o Bricopolis, que é o maior evento de Lego. Pois é verdade. Pois é. Verdade. Também lá fui. Com os netos. Com os netos. Claro. Mas esta é sobre o Dino Parque. Para que prémio internacional está nomeado este ano? E é a primeira coisa que se vê quando se entra no site do Dino Parque. Tem a ver com turismo. Internacional? Sim. Ui, não sei. Não, Então peça ajuda que vai chegar essa lá. ajuda. World Travel Awards, Guinness ou Emmys? Emmys. World Travel Awards, Guinness ou Emmys? E nessa... Tem a ver com turismo. Emmys? Não, é o Guinness. Ok. Não. Primeira, World World Travel Travel. Awards, É este. Guinness ou Emmys? World Travel. Sabia mesmo. Estava na ponta da língua. Estava na ponta da língua. Na ponta da língua não saía. Ana Jorge, na saúde e com as notícias dos últimos dias de médicos a enriquecerem à custa de cirurgias adicionais, não corremos o risco de ganhar o prémio de pior Serviço Nacional de Saúde? Como é que se explica aquilo que está a acontecer? Eu diria que é um pouco inexplicável, mas é uma consequência da forma como as coisas são feitas. O atraso e a não resposta nos tempos adequados para os doentes que precisam de tratamento leva a que possam ser feitas atividade adicional, normalmente ou habitualmente mais cirurgias adicionais. Porque se é feito fora do horário de trabalho e é pago às equipas, não é só aos médicos, é toda a equipa que intervém de uma forma diferente. Obviamente que a fatia maior é para o cirurgião. Isto pressupõe que deveria ser feita antes de contratualizar os atos adicionais, serem feitos uma avaliação de que cada médico faz no seu horário normal de trabalho. E só é possível fazer, porque se pode calcular, se as pessoas têm 35 horas de trabalho ou têm 20 horas, porque alguns não têm horário completo, será calculado qual é o valor ou qual é o número de atividades cirúrgicas que deveriam fazer. E só depois disso é que podia ser contratualizado. E nem sempre esta regulação é feita. Depois é preciso perceber o que é que vai para as cirurgias adicionais, porque normalmente o que vai são cirurgias mais simples, mais curtas de intervenção e não as mais complicadas. Muitas vezes tem que ser, mas tem uma razão técnica para fazer isto, mas tem que todo este processo devia ser avaliado, porque senão corre o risco e controlado. É evidente, quer dizer, tudo. Se não for para porque houve um tempo em que isto não era feito com os profissionais das instituições, era dado para fora e, portanto, era no fundo a fuga para os privados e não privilegiando
os médicos ou as equipas dos hospitais, que isto normalmente passa-se na atividade hospitalar, que não conseguem efetuar tudo, que não têm tempo, muitas vezes não têm tempo de bloco, quer dizer, não é só é os tempos do bloco, é a existência de anestesistas em tempo útil para poder... Portanto, tudo conciliado, não é? Precisa haver... No tempo normal, e isso às vezes não é feito, quer dizer, porque cada um tem... no fundo aquilo é verticalizado dentro no hospital, os cirurgiões, os anestesistas e os enfermeiros. Em silos separados de alguma maneira. Exatamente, claro. E aquilo tem que ser feito em equipas de coordenação para poderem ter ao mesmo tempo o trabalho todo, não é? Estarem disponíveis para fazer o trabalho. Isto tem que ser regulado, porque senão acontecem situações como estas. Não sei se é efetuado, quer dizer, precisa de uma análise muito detalhada, se é efetuado de facto muitas cirurgias, qual é o valor atribuído, porque tem um valor por ato, não é? Porque são mais dependendo da cirurgia, não é? Sim. Da duração, tudo. Mas... Exato, se foi feito ou não, e portanto isto precisa de... Agora, é de facto um valor que admira, quer dizer... A pessoa fica espantada, se pode dizer, quer dizer, admirada com desculpa a terminologia, com aqueles valores exorbitantes. Foram mal classificados, não foram... quem é que fez a codificação? Tudo este é um processo que tem que ser analisado nas várias vertentes. É uma boa resposta, as cirurgias adicionais são uma boa resposta dentro do Serviço Nacional de Saúde como princípio. Não pode ser, por causa disto, posto em causa. Agora, obriga uma regulação e uma monitorização muito efetiva. E vamos ainda, Ana Jorge, continuar a falar disto a propósito da segunda questão. Tem já 2 pontos? Sim. Então, 2 pontos da primeira. Acertou. Acertou facilmente, com a ajuda foi no instante. Sim, estava aqui na ponta da língua. Vão-me cobrar na orelha. Não vou nada. E esta é precisamente sobre... Porque isso também seria muito bom, Esta questão agora é precisamente sobre o SIGIC, o Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para a Cirurgia, tanto falamos, não é? Em que ano é que foi criado? A primeira recuperação de listas de espera, eu tenho ideia que foi no ano 2000. E foi ainda no governo do primeiro, antes ainda do SIGIC, não é? É antes do SIGIC, foi no governo do Guterres com a Manuela Arcanjo. Certíssimo. Pronto. Mas depois o SIGIC mesmo foi este nome? O SIGIC mesmo é posterior, eu acho que é no tempo do Correia de Campos. Não? Diria que não. Então o nome de SIGIC, aquilo tinha outro nome. Então não foi no meu, só pode ter sido no Paulo Macedo. Não, também não foi tão tarde. Ali pelo meio. Então, só se pode ter... Quer alternativas aqui. O ano em que foi criado o SIGIC. Então vou-lhe dar 3 alternativas: 99, 2004 ou 2010. 99 ainda foi Guterres, ainda era Guterres. 2004 Durão Barroso, 2010 Sócrates. E Sócrates, mas eu ministra da Saúde. Não foi. Sim. Já herdou o SIGIC. Eu acho que já herdei o SIGIC. Claro, então. Portanto, foi 2004. 2004, certíssimo. Foi no governo de Durão Barroso. Já herdou o SIGIC. Exato. Já explicou em traços gerais agora o que é que pode estar aqui em causa. Mas estes incentivos não são perversos. A forma como eles são desenhados, no fundo, não convidam os médicos e as equipas a deixar mais cirurgias para fazerem tempo extra, porque aí recebem mais dinheiro. É dizer, aparentemente pode ser isso, não é? Por isso é que é preciso ser bem regulado e bem definido quem é que vai para as cirurgias adicionais ou não. Como disse, muitas vezes não é possível no tempo útil, nas horas normais de trabalho, claro, ter equipas completas para fazer todas as cirurgias e ter tempo de bloco disponível. O que significa que se vão acumulando alguns atos cirúrgicos. E o que tem sido feito, e isso precisa de ser regulado, é que as cirurgias mais complexas não vão para SIGIC, porque implica ter depois uma retaguarda hospitalar toda organizada. E como é feito fora do horário normal, muitas vezes isso é mais difícil quer dizer, poderão... Fim de semana, porque aos fins de semana para poderão fora, ter que ter equipas de recobro mais diferenciadas, cuidados intensivos, e isso é mais complexo, ter isso tudo preparado fora de horas. E, portanto, fazem esse processo para o sistema da recuperação. Não pode ser, ultimamente, o que tem acontecido, e talvez seja por isso que
tem este aspecto de que há um desvio de doentes para SIGIC, que é porque no fundo é uma forma de aquelas equipas terem vencimentos mais elevados e terem ali um bolo adicional ao seu vencimento. Ou seja, pode haver uma complacência da parte dos dirigentes da saúde com este sistema, porque isso ajuda a manter profissionais, é isso? Isso ajuda a manter profissionais dentro do sistema. E isso foi discutido, eu lembro que isso foi um dos temas que eu tive que discutir, que era ou fazemos atividade adicional aos médicos das instituições ou eles vão fazê-la para outro sítio. E, portanto, entre pesar uma coisa e outra, portanto, não dá destruição do Serviço Nacional de Saúde, antes pelo contrário. É uma ajuda a fixar médicos e equipas. Quer dizer, eu continuo a dizer que não são só médicos. Embora o bolo significativo, do ponto de vista emblemático e mais sensacional, é dos médicos. Mas é uma forma de manter algumas equipas coesas. Precisa continuamente de ser regulado e não podem ser os próprios a definir quem são os doentes que vão para lá. Quer dizer, isso é que podem propor, mas depois tem que haver uma avaliação mais global, mais independente para saber como é. Até porque depois há SIGICs que são feitos e as pessoas recebem o cheque de cirurgia, não é? Para poderem fazer determinado tipo de intervenções noutro local e que também é atividade adicional a algumas delas, não é? E muitos dos doentes ou dos utentes também não querem isso, porque muitas vezes querem ficar no local que conhecem e que já conhecem. E às vezes a sugestão é bastante longe da área de residência. Quer dizer, chega de vir daqui para o norte, quer dizer, sem qualquer enquadramento. Sem suporte familiar sequer. Exato, claro, portanto, isso não é uma solução. E, portanto, é mais solução ser feita aqui. Nomeadamente, isso acontece, por exemplo, muito frequentemente nas próteses da anca, que é algo que acontece muito e é muito frequente, e aí tem algumas implicações, porque depois precisa de revisão, depois a coisa não corre bem, depois quer dizer, como é, não é? Claro. E que tipo de prótese é que é colocada, quer dizer, tudo isso implica um conhecimento real do doente e que não é simplesmente operar, não é? Pronto. Se não eram operadores e não cirurgiões. E, portanto, essa é essa área que não põe em risco o Serviço Nacional de Saúde, é uma forma do serviço se organizar, de contratualizar, isso internamente e no sistema público poder ser feito. No entanto, isto também só acontece numa fatia dos profissionais de saúde. São os que operam, de alguma maneira. Exatamente, e não os médicos são muitos outros, não é? É muitos outros. E isso também já levou até alguma preocupação na classe. Claro, porque depois há uma grande diferença entre uns e outros. Ana Jorge, vamos avançar, vamos para a terceira pergunta. Esta é muito fácil, é médica pediatra, se calhar até lá tem. Diga. Se calhar até lá tem em casa. Então, isto é muito fácil. Quem é o autor do livro Meu Filho, Meu Tesouro? Aposto que se calhar tem lá em casa na prateleira muitos pais, há uma geração de pais que seguiu esta Bíblia, Meu Filho, Meu Tesouro. E acho que tenho lá. Deve ter. Aqui a questão é chegar ao nome, não é? Agora percebe-se que está mesmo na ponta da língua. Foi a Bíblia durante muito tempo. Foi a Bíblia para uma geração de pais. Eu não sei se vou errar, mas tinha ideia que era da Pelida Becassis. Mas Não, é internacional. É um médico norte-americano. Aquela Bíblia daquele senhor dos anos 60, talvez, não é? Sim, anos 60 do Baby Boom. Basicamente, deixar as criancinhas fazer tudo, não é? Sim. Sei com ajuda vai lá no estante. Sei quem é, mas não consigo dizer o nome. Então, e eu contestei muito algumas das coisas que lá vêm no livro. Porque as criancinhas ficavam ali um bocadinho à vontade mais, não era? Exatamente. Quer ajuda então, Ana Jorge? Quero. Vai lembrar-se no instante. Richard Ferber, Thomas Brazelton ou Benjamin Spock?
É o Spock. É o Spock. Dr. Spock. É porque não era o Brasa, tanto quer dizer... Esse é mais recente. Esse é mais e é diferente. Já é uma reação ao Spock. Ao o Spock era, de facto, aquilo... Muito permissivo. Sim, eu acho que tenho um livro exatamente para contestar. Para dizer que não é O que não fazer. Ana Jorge, mas agora com tantas urgências pediátricas fechadas, se calhar os pais vão precisar de recorrer mais aos livros em algumas situações. Sim, obviamente, muitas vezes os pais recorrem àquilo que nós chamávamos quando apareceu, que era o Dr. Google. E que isso às vezes era um desastre porque tem informação nem sempre boa. Há muitos sites hoje em dia que já são orientações e que são bem feitas. E tecnicamente bem feitas. E feitas por pediatras e que têm feito orientações. E acho que podem e devem recorrer e devem saber. Aquilo que se perdeu muito, e essa é uma preocupação, é o ensino. Sim. Porque quem fez pediatria, como eu, no século passado... Há algum tempo, sim. Nós tínhamos uma área sempre, quando se fazia, que era ensinar os pais aquilo que podia prevenir aquilo que podia acontecer. E aliás, eu queria ouvi-la até porque teve aquele sistema inovador do Dói Dói Trim Trim, a linha telefónica que socorreu muitos pais aqui de uma geração que se calhar está presente. A linha evoluiu e hoje é um suporte muito importante na organização do SNS. Só perdeu a particularidade de ser pediátrica e ela perdeu um bocado com isso. Agora há uma linha para grávidas, por exemplo. É uma linha, há uma linha que evoluiu para muitos e é bom que tenha evoluído no sentido do conhecimento e, portanto, há muita resposta que pode ser dada através do telefone, não é? E de aconselhamento, de tranquilizar os pais, de fazer. A linha deu muita resposta e essa parte é não só e é saber fazer a seleção daquilo que é urgente ou que não é urgente. Urgente é sempre, porque a urgência é aquilo que o pai o preocupa. Ana Jorge fez parte de uma reorganização do sistema de urgências pediátricas. A altura era muito diferente da atual. Como é que se resolve agora a falta de profissionais, de pediatras nomeadamente, e como é que se consegue dar essa garantia, esse apoio aos pais? Primeiro, devia-se modificar um pouco aquilo que são a área do ambulatório, aquilo que são as consultas para que os pais possam socorrer e ter algumas armas para poderem saber o que fazer, e o que fazer com a febre, com a dor de barriga, com a diarreia, as coisas mais simples e banais, não é? Ter a linha telefónica. As urgências muitas vezes, quer dizer, então na área de Lisboa, o o modelo que era primeiro telefone e depois é orientado para o sítio onde deve ir, e provavelmente é preciso centralizar urgências mais do que há, para poder, mas centralizar de uma forma permanente, quer dizer, as coisas que são alternativas cria muita ansiedade. Tem que haver encerramento de urgências. Tem que haver encerramento de urgências, porque uma coisa é eu ter uma urgência a uma distância, outra coisa e que é difícil de chegar. E nunca se saber quem é que está aberto. Qual é que está aberto. Isso é que cria muita ansiedade. Cria nos pais e mais grave também nas grávidas. É outra coisa complicada, porque perdeu-se muito o seguimento. E hoje o que acontece é que, por exemplo, nas grávidas, o número de gravidezes não vigiadas aumentou muito. E isso é grave do ponto de vista daquilo que é saúde. E depois tem reflexo, tem consequências. Claro. Vamos passar na pediatria é isso que tem que ser feito, como nas outras. Vamos passar para a quarta pergunta. Esta tem a ver com os gastos dos hospitais públicos em medicamentos. Quanto gastaram, precisamente, os hospitais públicos em medicamentos no ano passado? Um número, uma aproximação. Não peço um número. Ai, enganei-me. Desculpe, eu queria tanto que acertasse que arranjei logo aqui no certo. De confiança. O voto de confiança, eu sou terrífica em números, tenho que vos dizer. Tenho uma relação com... Eu não sou boa aluna, fui boa aluna na matemática. Então posso dar aqui uma ajuda. Os números são uma coisa que eu não fixo habitualmente. Pronto, então 2.275 milhões de euros, 1.500 milhões de euros ou 800 milhões de euros? Não. É os 2 milhões. 2.800 milhões. Isso é um valor exorbitante, mas foi. É um valor exorbitante, de facto. Acha que os portugueses que põem sempre a saúde no topo das suas preocupações têm noção
dos custos de todo o sistema? Não. E o que é que poderia ser feito? Já houve aquela medida que, quando havia uma consulta no Serviço Nacional de Saúde, vinha o custo indicativo. Acha que isso poderia ajudar a sensibilizar para que tivessem uma ideia dos custos que, de facto, pesam bastante no orçamento do país? Os custos pesam no orçamento, mas se nós queremos ter uma saúde para todos, tem que haver, a população em geral tem que perceber que isto tem um custo e que o custo vem do Orçamento de Estado e, portanto, os nossos impostos vão para isso. E se queremos ter saúde e queremos ter acesso de uma forma igual, porque os custos que estão aí refletidos, que é na área dos medicamentos hospitalares... Aqui só dos medicamentos. Sim, são a parte das situações mais complexas, tem a ver com cancro. Eu talvez diria que é o cancro neste momento que será o valor maior por causa das terapêuticas muito diferenciadas, dos biológicos, da terapêutica individualizada, mas também outras doenças que socorrem também, crónicas, como é óbvio, socorrem muito este tipo de terapêuticas, que são muito diferenciadas, são muito quase personalizadas e que têm um custo muito elevado. Mas deixar ao doente o valor da fatura do que gastou, não sei, quer dizer, poderá ser feito, mas qual é o significado? Não acha que isso poderia ajudar essa sensibilização, essa noção dos custos? A noção dos custos, eu acho que se houver maior informação generalizada, o doente que está a precisar não tem que ser penalizado a saber que a sua situação custou tanto, quer dizer, fica quase com um sentimento de culpa, eu estou a gastar isto ao Estado, aos outros, não é? Portanto, não me parece... Não acrescenta ao próprio doente, porque ainda por cima são as pessoas mais fragilizadas. Há uma sobrecarga, psicológica em situações de vulnerabilidade. E lhe dizem, o seu tratamento custou... Este tratamento que fez hoje custou 40 mil euros. Não é inédito. Isso, quer dizer, a pessoa fica um bocadinho a pensar. Fica muito esmagada com isto. Ana Jorge, lentamente tem respondido a todas as perguntas corretamente e esta é um exercício de memória, mas é fácil porque temos falado muito disto agora ultimamente. Quem sucedeu a Mário Soares no cargo de secretário-geral do Partido Socialista? É preciso recuar um bocadinho, mas também anos 80, o PS também, claro. Exatamente, o PS também não tem tido assim tantos secretários-gerais. É verdade. Eu acho que foi Constâncio. Não, foi antes do Constâncio. Houve um secretário-geral interino que foi a eleições. Com a saída de Soares para se candidatar à presidência. Sim. E um histórico. Foi presidente do partido muito tempo. Um dinossauro. Almeida Santos. Foi uma altura difícil para o Partido Socialista. Foi. É comparável àquela que o PS está a viver agora? Pois, em termos de percentagem de deputados e percentagem das eleições, foi comparável. Foi os períodos difíceis, foi o Almeida Santos e depois o Constâncio. Sim. Agora, neste momento é mais complicado ainda por causa do aumento da extrema-esquerda, da extrema-direita. E essa é a preocupação. O Chega não é um PRD? Não, não é de todo. Defende alguns princípios que são um susto do ponto de vista humano. Quer dizer, voltar à pena de morte, voltar ir para a castração, enfim, todas aquelas medidas são de facto algo que do ponto de vista humano não são aceitáveis numa sociedade civilizada aos dias de hoje. É a minha sensação, pronto, e isso é preocupante com este tão grande votação que houve. E é quase... eu tenho muita dificuldade em entender porque que é esta adesão tão grande numa mancha de pessoas. Durante este período das eleições houve uma conversa que tivemos com um grupo, não fui eu, mas pronto, foi no meu grupo, com jovens, e as razões que os levavam a votar no partido
Chega, quer dizer, quando se lhe perguntava então o que é que eles pensam sobre a saúde, sobre a justiça, sobre a economia, isso não me interessa. O que me interessa é que ele é contra os imigrantes, que quer a pena de morte, que quer a castração para os pedófilos. E isto é assustador. Pronto, e é isso que eu acho que é a grande diferença daqueles anos 80 para agora. Ana Jorge, antiga Ministra da Saúde, foi um gosto tê-la connosco. 13 pontos. É muito bom. Positiva? É bom, é mais de positivo, metade. é mais de 10. E esta foi a comissão de inquérito mais fácil que teve na vida. Mas se calhar soou mais do que na ginástica. Não, é quando me fazem perguntas sobre números, e esta de não saber é um bocadinho, mas quer dizer, também não fui ler Claro. Até que me iam fazer perguntas de números. Houve uma outra. Muito Não, obrigada. os valores Os valores dos medicamentos. Muito obrigada por ter aceitado o Obrigada. desafio. Obrigado. Obrigada, um bom dia.